Olá, amigas e amigos, que delícia ter mais uma vez a sua companhia. Como a gente fica feliz e é para isso que nós estamos aqui. Agora eu quero saber, o jeitinho brasileiro te incomoda? Algumas vezes ele definitivamente nos beneficia. Quando a gente está com pressa, estaciona num local inapropriado, quando faz aquela contramãozinha, achando que ninguém está olhando. Mas fala para mim, cá entre nós, quando tudo isso começou? E mais que tudo, por quê? Hoje nós vamos conversar com um historiador que vai nos falar sobre a origem desse jeitinho, para o bem e para o mal. Então fique aí ligado que o nosso programa de hoje vai ser revelador. Estamos de volta com responsabilidade com ele, que é carioca, professor e historiador. Estreou no mundo das letras em 1998 com o romance histórico A Quarta Parte do Mundo, que foi premiado pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e transformado em uma série de documentários exibidos pela TV Cultura e pelo canal europeu RTP Internacional. Um de seus trabalhos mais importantes é o Pequeno Dicionário de Personagens da Literatura Brasileira, um livro que reúne os mais importantes livros e autores dos séculos XIX e XX no Brasil. É autor de Leopoldina, a Princesa do Brasil, e da biografia do padre Antônio Vieira. Seu último livro, Noel, o Menino da Vila, a biografia do compositor, foi lançado em 2010, centenário de Noel Rosa, e já vendeu cerca de 10 mil livros. É coordenador atualmente do Laboratório Multimídia do Instituto Superior de Educação do Rio. Ele é Clóvis Bulcão. Temos também em nosso estúdio o deputado estadual Cristino Auro, com quem eu vou dividir a apresentação desse programa, né, Cristino? Um prazer receber. Verdade. Você viu o tamanho do currículo do sujeito, né? Muito. Pois é, Muito denso. Aliás, nós vamos não só dividir e multiplicar aqui a apresentação, porque com esse material vasto aqui do Clóvis... vai ser A gente muito não bom. pode nem falar hoje, tem que só ficar sugando É dele, porque a gente tem que entender, Clóvis, que prazer te receber. O prazer é todo meu. Uma honra enorme. Até porque a gente morre de curiosidade. Eu acho que você que está em casa também quer saber de onde surgiu o Clóvis. Fala pra gente, assim, desse jeito esclarecido, fácil que você traz. Aonde que começou essa história? Porque o jeitinho brasileiro beneficia as pessoas de uma maneira geral. Eu acho que ele permeia todas as classes sociais, não só os pobres, como os ricos também, os remediados, a classe média. Mas eu acho, não sei, né? Eu acho que é um negócio que eventualmente atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Qual é a sua opinião? E de onde surge isso? Ó, eu pessoalmente não gosto do jeitinho brasileiro. Se tem uma coisa que eu não me orgulho absolutamente nem um pouco de ser brasileiro, é disso, né? E eu fico me perguntando desde quando, a partir de que momento a gente consegue localizar concretamente na história do nosso país essa mania de alguns setores da sociedade quererem levar vantagem. E, na verdade, isso eu acho que já vem de muito tempo atrás. A gente tem que sempre imaginar que nós somos origem de uma elite colonial que sempre foi muito predatória. Uhum. Né? Não era apenas a elite colonial brasileira que era predatória, todo o significado de ocupação que o Novo Mundo teve fez com que os europeus que chegassem aqui tivessem essa enorme vontade de levar vantagem em cima daqueles que estavam, que aqui residiam, que aqui moravam. É a tal da colônia de exploração, né, que nós somos. Eu pessoalmente não gosto muito disso, porque toda colônia, ela, no final das contas, ela vai acabar explorando, no mínimo, as riquezas locais, Uhum. né? O que acho que foi muito grave no caso brasileiro foi essa matança generalizada de índio, esse enorme preconceito que a gente acabou desenvolvendo contra os primeiros e originais moradores do país.
né? Tanto é que o índio ainda hoje é uma pessoa muito marginalizada dentro da nossa sociedade. Mas enfim, vamos voltar à questão Do jeitinho. a questão do jeitinho, né? Na verdade, o Brasil, quando começou a ser colonizado, havia tantas imposições, que aqui foi nascendo uma sociedade que se acostumou a burlar a lei. A verdade era essa. Então, por exemplo, os primeiros habitantes que aqui chegaram, a gente tem que imaginar, fazer um enorme exercício para tentar imaginar o que é o Brasil no século XVI. São jovens portugueses que se mudavam para o Brasil para arriscar suas vidas, né, numa aventura, porque isso aqui era uma terra de índios que começaram a defender suas terras. Uhum. Então, esses primeiros jovens portugueses que começavam a se dar bem, primeiro, eles não eram casados, coisa que a Igreja Católica, por exemplo, já não via com bons olhos, eles tendo, por exemplo, relações com as índias e depois, num segundo momento, com as escravas. Então, aí já começou um sentido de você burlar, enfim, o que estava combinado, os dogmas da sociedade ocidental, cristã, europeia e tudo mais. Então, só para vocês terem uma ideia, havia um hábito aqui no Brasil colônia que, quando tinha festa, que festa os caras iam? Iam festa de índios, porque os índios eram majoritários. Uhum. E os nossos antepassados índios, por exemplo, eles enchiam a cara com uma bebida chamada cauim, e quando estava todo mundo bêbado, eles praticavam canibalismo, eles comiam carne humana. E quando acabava essa cerimônia, eles pegavam um dente de capivara, lanhavam as coxas e passavam um genipapo. Então todo mundo sabia quem era comedor de carne humana na colônia. Os brancos começaram a serem ganhos para o lado dos índios, que era uma cultura que era majoritária. Eles tinham, num primeiro momento, em maior quantidade. Até isso aí ser transposto, ser derrotado culturalmente pela cultura branca, católica, isso aí vai levar um tempo. Mas os desmandos da carne, esses continuaram valendo durante muito tempo, porque durante séculos no Brasil, esses jovens portugueses, eles chegavam no Brasil solteiros. E eles se misturavam com as mulheres que estavam à disposição ali na hora, que eram índias e eram as escravas negras. Então, o Brasil nasce dando um jeitinho, entendeu? E depois esses caras, quando enriqueciam, eles mandavam vir, em geral eram primas, eram pessoas da própria família, para casar. Uhum. E essas moças, quando chegavam, vocês já tinham várias famílias constituídas, entendeu? Assim o Brasil vai se miscigenando e assim o Brasil vai dando um jeitinho de se acoplar, né, à moral católica cristã, portuguesa e tudo mais. Então nós nascemos no país do jeitinho. Uhum. E aquelas pessoas, por exemplo, que tinham alguma pretensão cultural, o Brasil estava completamente afastado do mundo das letras, né? Fora do circuito completamente. Completamente. O Brasil é o último país nas Américas a ter imprensa, a ter liberdade de escrita, a ter uma prensa para você prensar livros, né? Ou seja, as coisas aqui levaram muito tempo para acontecer, dando margem que essa elite colonial que estava sendo formada se acostumasse em ludibriar leis. E aquilo começa a refluir para toda a sociedade. E a gente ainda não conseguiu dar o salto de qualidade. Nenhum de nós brasileiros, aí que eu me incluo, claro, nós todos temos isso no nosso cotidiano. No nosso DNA, arraigado, no nosso DNA cultural, né? Claro. E eu sempre falo, Cláudia, que o Brasil começa no nosso umbigo, né? Ou seja, quem vai consertar o Brasil somos nós. Somos nós. Não vai ser o presidente, não vai ser com todo respeito. Claro, mas seremos nós. Quem faz um país são os seus habitantes, são seus cidadãos, né? Nós é que vamos transformar esse país. Pode ser que um dia a gente acorde e fala, chega, basta, a gente não tolera isso, nós vamos agir conforme, enfim, o que está escrito, o que é a lei, né? Olha, tirando aí a corda, tirando o seu sonho, que eu adoraria que fosse assim, que eu acho que isso não vai acontecer mesmo, eu acho que o jeitinho, o brasileiro acabou sendo engraçado e acha que isso é divertido. Mas, de alguma maneira, eu acho que o jeitinho prejudica a todos, de uma maneira grandiosa, e a gente não acordou ainda para isso, não é verdade? Extraindo aqui da fala do Clóvis os pontos, né, a relação histórica com isso,
Primeiro que a burocracia portuguesa, quando se instalou a colônia, depois a própria coroa vem para cá, aí já 1800 e pouquinho, a burocracia portuguesa também quis transpor de lá para cá, além dos valores morais, religiosos e tal, toda uma lógica da máquina administrativa portuguesa e, de repente, jogou tudo isso aqui no território brasileiro e, mais especificamente, no Rio de Janeiro. Então, para o habitante local, eu imagino a dificuldade também de se enquadrar em determinadas normas que para ele não fazia o mínimo sentido, mas que, transposto de lá para cá, era a cópia fiel daquilo que acontecia na corte em Lisboa. Então, procedimentos, né, quando funda o Banco do Brasil, mas inspirado na Caixa Geral de Depósitos. Faz as estruturas sempre reproduzindo esse ambiente. Então, é muito provável, eu estou aqui também fazendo um exercício, que muita dessa burla é porque, primeiro, o sujeito não tinha um ambiente aqui tão organizado assim ao ponto de cumprir. Segundo, nível provável de instrução, de educação formal, também não era lá essas coisas, porque a miscigenação impôs também que se tivesse uma classe que era dominante e dominada na sua base larga, índios, escravos naquele momento. E foi criando também uma sociedade extremamente preconceituosa. Aquele quadro do Debré, outro dia a gente estava conversando, até o governador Sérgio Cabral citou isso num discurso, e eu achei que batia muito com o que eu também via daquela imagem, onde você tem uma mulher branca se abanando com calor, enquanto o escravo está ali tomando chibatada, e essas desigualdades, elas vêm se refletindo. E talvez esse rancor até daqueles que vieram, ou das mulheres que vieram por força desse processo, quando o imperador do Brasil precisou se casar, trouxeram uma princesa europeia. Então o país começa, e aí eu concordo muito com o Clóvis, o país começa tudo já do início, tendo que né? improvisar Da capo. isso tudo, né? Mas da esse capo casamento isso. que você se refere, ele, na verdade, ele é um jeitinho, porque o imperador Pedro I, eu não gosto de encher a bola do imperador Pedro I, não, porque ele era um homem difícil, em alguns momentos um pouco violento até para o meu gosto, né? Ele hoje seria ser enquadrado na Maria da Penha, por conta de atos que aconteceram no final da vida da esposa dele. Sim. Mas ele, ainda muito jovem, ele nunca foi muito de estudar, ele fugia lá do professor dele, ele preferia a convivência com os escravos na senzala e tudo mais, e ele engravidou uma corista, uma atriz francesa, e aí, inclusive, essa corista ficou grávida, a criança acabou nascendo morta e tudo mais, causou um enorme mal-estar, já está na idade de casar, arruma-se uma noiva. Então, até a escolha já era para acertar uma situação que já estava fora dos quadros, já estava correndo fora do que era aceito. Agora, o Clóvis, então, adiantando aqui, porque infelizmente eu queria ficar conversando com você 6 meses, né, Cristiano? Mas não vai dar. Então, adiantando só 500 anos, fazendo um fast forward, andando com a fita, como é que resolve agora? Quer dizer, o jogo jogado, nós estamos aqui em 2012, final do ano, como é que resolve isso? Olha, eu quero discordar, eu entendo forte a descrença do brasileiro de que a gente não consegue mudar o país, mas a gente está vendo que o Brasil consegue mudar. Economicamente, sim. Aliás, avançou imensamente. O Brasil mudou, enfim, o Brasil de 12 anos atrás era um país, o Brasil hoje é outro. Tudo bem, está restrito a questões financeiras, como é rico e tudo mais, está na hora do pulo do gato em outro setor. Você sabe muito bem que nós estamos falando de educação, e eu acho que nós estamos aqui, talvez, é a grande chance que o país tem nesse momento. Eu estou muito esperançoso com a medida provisória que Dilma encaminhou ao Congresso Nacional. Dos royalties agregados à educação. Eu acho que aí a sociedade, acho que isso não vai passar pelos partidos políticos, acho que isso não vai passar pela vontade exclusiva do Congresso Nacional. Acho que a sociedade brasileira ela tem que se mobilizar. Enfim, a Associação de Pais de Alunos, os sindicatos de professores, enfim, a inteligência do país tem que comprar essa ideia, e eu acho que o ideal será um 100%. Acho difícil a gente conseguir os 100%, porque as pressões serão muito grandes, né? Mas assim que a gente tiver um sistema de ensino de qualidade,
como muitas escolas públicas no Brasil já têm, quando a gente começar a democratizar isso, a gente vai estar mais perto de viver numa sociedade que não cultua o jeitinho, né? Vai mais pelo lado da lei, né? Pelo lado da lei também, né, Cristiano? Porque eu vejo que existe hoje em dia uma coisa muito, uma cisão entre ricos e pobres. É como se os pobres tivessem muita raiva dos ricos e os ricos tivessem um certo constrangimento de poder, então, desfrutar de alguns bens que, eventualmente, não são provenientes de roubos ou de falcatruas ou de grandes escândalos. Quer dizer, você tem o direito de ganhar dinheiro desde que ele seja honesto. Claro. Eu acho que todo esse preconceito, ele é cultivado por conta de atitudes dos então ricos, porque acho que é um processo histórico que vem, e acho que ele é fomentado de maneira irresponsável dentro dos meios de comunicação em geral. Você fica, toda vez que eu vejo uma telenovela mostrando uma pessoa que é bem-sucedida, mas com uma posição arrogante, ou então mostrando que aquela riqueza é proveniente de algo errado, como você colocou, isso só vai aprofundando esse sentimento. Isso tem que ser absolutamente enfrentado, porque todos nós desejamos que as famílias brasileiras prosperem, que elas possam realizar efetivamente o fruto do seu trabalho e se tornem famílias que o dinheiro entrou, mas foi bem aproveitado. Nessa questão da educação, eu sou absolutamente favorável à aplicação dos royalties, o modelo coreano, Coreia do Sul, que pegou os recursos e aplicou na educação. Mas eu tenho um receio. Onde você coloca muito dinheiro, se você colocar muito dinheiro numa família que não está formada para fazer bom uso do recurso, então uma família que não foi educada para tratar o seu orçamento, essa família recebe mais dinheiro, e isso está acontecendo agora no Brasil. Muita gente passou para a classe média, mas não está preparado para usar o seu recurso em favor daquilo que é importante para a família. Então vai para um consumo desenfreado, hábitos alimentares deturpados, que ele não sabe nutrir sua família, compra porcaria, bugiganga, bota dentro de casa. Na educação, nós temos um problema de gestão crônica no Brasil. E a ressalva que eu faço é o seguinte: junto com a aplicação do royalties, tem que capacitar o professor de uma maneira extraordinária. Então, assim, eu queria destinar recursos do royalties para a educação, mas queria botar que o professor brasileiro tinha que ser o primeiro beneficiário do recurso. Por quê? Não tem como tocar a educação para frente, e isso aqui não tem nada de demagógico nisso, é que se não tiver investimento na capacitação real do professor e num sistema de gestão escolar que esse recurso possa ser bem aplicado, tem muito recurso já garantido para a educação e para a saúde que ou é desviado pela corrupção, ou é mal aplicado pela incompetência. E acaba que você toma uma lição como essa. Nossas melhores escolas, muitas vezes são escolas públicas, lá em Cambuci, Trajano de Moraes, tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro está lá na mesma proporção que está numa escola muito mal administrada numa outra região do estado. É pelo esforço individual daquela diretora, daquela professora. Então nós temos que ver que fórmula foi adotada ali, que procedimento, e aí o recurso do royalties vem, capacita o professor, remunera o professor, dá uma escola digna, né, aquela teoria das janelas quebradas, recupera e torna o ambiente escolar um ambiente que você se sente tão bem que aquilo ali é impossível ser depredado, aquilo é sagrado. Então, acho que o jeitinho, quando a gente está discutindo qual é a possibilidade, eu acho que é pela via da educação, sim. Porque aí, eu fico feliz quando eu vejo um jovem, um adolescente, com uma postura mais ética, sabe? Cobrando procedimento, cobrando correção. É bonito ver. Um dia me emocionei em campanha, quando nós nos deparamos com crianças de 7, 8, 10 anos no máximo, me pegando pela mão, não para pedir nada, não para nessa coisa da troca barata, que infelizmente muitos adultos adotaram, mas para me mostrar a escola, a condição que a escola estava, a condição que estava a quadra da escola, a condição que estava isso. Você vê que alguma coisa tem esperança. Ou seja, exatamente porque quando é pegar esse modelinho e talvez reproduzir, é o meu sentimento. Agora, eu acho que no Brasil tem que recuperar muito a figura social do professor, que é, por exemplo, a Finlândia, que vai junto com a Coreia ali na frente, como grande exemplo a ser seguido.
Os jovens na Finlândia, eles querem ser professor, que é hoje a profissão que dá mais status social dentro da sociedade finlandesa. Aonde que a gente perdeu isso, Clóvis? Que é outra pergunta que eu queria saber. Eu acho que ninguém sabe responder isso. Você sabe que eu sou do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. A gente outro dia conversava. Que é uma bênção, né? Tem novela a respeito disso, coisa mais linda. Os anos dourados, que aliás foram findados. A discussão exatamente entre historiadores da educação do Rio de Janeiro, quando que a gente perde esse ganho de qualidade, sabe, das normalistas, do respeito que os professores do Pedro II tinham, do Instituto tinham. Uniforme, uma coisa, era uma honra. Era um símbolo. Você ostentava aquilo. Era um símbolo da cidade, e não era só da cidade, é uma instituição conhecida nacionalmente. Isso está perdido, e enquanto a figura do professor não for valorizada, para vocês terem uma ideia, eu falo para os meus alunos do Instituto de Educação, das minhas viagens, eu viajo muito, eles não acreditam, eles não conseguem imaginar que um professor, como é que ele vai aqui, acolá? Como? Impossível, vocês ganham mal, quem são vocês? Não dá para ser professor e ter sucesso. E como é? É através de ser professor, você tem outras atividades? Eu sei que você escreveu 8 livros. Não, né, isso? Pois é, a minha vida ficou muito fácil, assim, muito fácil, né? Ninguém tem vida fácil. Eu sempre falo que eu sou um proleta, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, agora todo mundo vai entrar de férias em janeiro, eu vou estar terminando meu último livro, que é uma biografia da família Guine, que é um pedaço super interessante, importante da história do Rio de Janeiro e da história do Brasil. Vai ser lançado em abril, né? Eu espero que, se tudo continuar correndo bem, vai ser lançado em abril, enfim, pela editora Intrínseca. Eu tenho um projeto que eu já faço com a minha irmã desde 2000 e muito tempo. Irmã era da Blitz, né? Que era da Blitz, que é a Márcia Vulcão. A gente lançou juntos em 2010 a biografia do Noel Rosa. Nós percorremos o Brasil todo, sempre falando com crianças, contando um pouco da história da MPB brasileira. Nós estamos com um projeto agora de fazer para o ano que vem um livro para jovens também, em torno da obra do Lamartine Babo, que também é um carioca super importante. Sempre falando fácil. O Lamartine, ele fez a música de todos os hinos dos clubes, dos times do Rio de Janeiro, os jovens conhecem. Mas ele era americano, por isso que é o mais bonito. Que é um plágio, diga-se de passagem. Enfim, você trabalhou com a Regina Casé também no futuro? Não eu já fiz alguns trabalhos com a Regina Casé, enfim, de vez em quando a gente faz alguma coisa. Agora ela está num programa de maior audiência, para romper um pouco a educação. Mas você, então é assim que você complementa a sua renda? Só para a gente explicar para o seu aluno do Instituto como que um professor consegue viajar pelo mundo, é isso? E aqui tem outro paradigma que escritor não ganha dinheiro. É claro que se você vai lançar um livro achando que no dia seguinte você vai ficar rico, isso não existe, porque o dinheiro só vem suando a camisa. Todo mundo que ficou rico trabalhou mais do que a média, não tem outra forma. Não tem outra maneira, enfim, tem que trabalhar, tem que suar a camisa. Então, isso me ajuda. Não é verdade que você não ganha dinheiro no Brasil escrevendo livro, mas é o que eu falo sempre, né? Eu luto pelas minhas crianças, que são os meus filhos. Eu vou a qualquer lugar, independente se vão me pagar ou se não vão me pagar. Se uma escola pública me chama, você vem aqui, claro que eu vou, entendeu? O meu compromisso não é só vender livro, o compromisso é com a educação do país também, enfim, levar conhecimento. Enfim, estimular a leitura, porque quem lê mais fala melhor, né? Pensa melhor. O jeitinho, quando, evidentemente, que a classificação dele é o levar vantagem, que a gente quer banir, que isso fique muito claro. Porque isso estraga o Brasil, né? Isso estraga, isso deprime. Não é engraçado, né, Cristina? Muito bom você falar isso. Fala até mais, porque o pessoal acha engraçado. Tem coisas que não tem graça. Não tem nenhuma graça. E pior, quando você só ressalta os exemplos de que fulano se deu bem, por exemplo, atividade política. É impossível você destacar, tudo sempre conspira para desconfiar se alguém está na atividade política com uma intenção legal. Entrou na atividade política no Brasil, já está sendo visto com desconfiança. Então, aquilo que no passado tinha o respeito da população, hoje, a desconstrução, quando o sujeito chega a se eleger prefeito, governador, presidente da República, ele já está tão desconstruído perante a opinião pública que as pessoas não se sentem representadas nessa pessoa. Então, isso começa o processo todo de perda de credibilidade e das pessoas tentando achar um jeito de entrar nessa atividade para se dar bem,
porque acha que o outro está se dando bem. Então, essa corrosão é que a gente tem que combater. Não adianta, nós vamos falar sempre aqui no programa que não tem ninguém absolutamente perfeito, mas a política, ela é fruto da sociedade. Se a sociedade está desorganizada, ela vai recrutar, a política recruta seus quadros naquela sociedade, assim como várias outras atividades e profissões. Então, nesse sentido, eu acho que se todo mundo combate a prática, eu acho que a gente está melhor. Agora, tem um aspecto do tal jeitinho que é, teoricamente, a impressão de que o brasileiro tem uma certa flexibilidade para se arrumar, e essa flexibilidade pode até ser vista de um jeito positivo, ou seja, não é o jeitinho, é a capacidade de improvisar para o bem. Isso eu acho que o brasileiro... Mas isso é outra coisa. É outra coisa, mas que às vezes é confundido. Eu já vi gente defendendo esse tipo de ideia. Então, eu acho que, feita essa ressalva, uma coisa é a gente poder se adaptar às situações e com jeito resolver, né? Com jeito, habilidade. E outra coisa é o jeitinho da vantagem. Agora, deixa eu falar uma coisa, eu acho bem rapidinho, eu acho a seguinte coisa, até esse estigma que tem contra políticos em geral no Brasil, é porque a escola pública não consegue dar conta disso. Aí eu falo dos meus colegas professores de história, que eu sempre falo para os jovens, né, vocês acham que todo político é ladrão, né, mas tem vários ex-presidentes da República que morreram sem dinheiro. Sim. O Juscelino Kubitschek, por exemplo, que teve um final de vida muito difícil, né? Então eu falo, ó... Presidentes e outros quadros. Não é bem assim como vocês imaginam. Eu acho que realmente eu queria que você, então, Clóvis, mostrasse a diferença entre o jeitinho e a criatividade, né? Porque eu acho que isso tem que ficar claro aqui e que a gente deixe essa mensagem, então, do nosso professor, historiador, escritor, para quem está em casa, para a gente poder se animar, mostrar que quem trabalha não é otário, não é bobão, que trabalhar faz bem, e esse é o único caminho. Eu me lembro, eu fui casado com uma bióloga da Fiocruz e eles estavam trabalhando lá com uma técnica de biologia molecular que era muito sofisticada, e aí alguém teve a ideia, vamos ferver esse sangue, e por conta de uma fervidinha de sangue que eles deram, nasceu uma tese de doutorado. Então isso é na verdade, a criatividade do povo brasileiro, que não tem nada a ver com jeitinho. Foi diante de uma dificuldade, vamos tentar um caminho aqui que é original, né? Então, ou seja, isso é bárbaro entre os brasileiros, né? Sim. Agora, Sejamos assim, vamos ter criatividade em coisas que são positivas para a sociedade como um todo. E quem trabalha é ok. Quem trabalha vai sempre se dar bem na vida, né? Eu falo, todo o trabalho sempre será recompensado, né? Isso não existe no capitalismo. Né? Eu acho fundamental que a gente deixe essa mensagem no final do programa, que é o que fica realmente ali reverberando na cabeça do nosso espectador, porque não é isso que tem acontecido, a gente tem percebido, né? Eu acho que alguns dinheiros que vêm sendo distribuídos e não sendo bem utilizados de maneira pela parte da população, trabalhar para quê? Eu acho que tem esse espírito também paralelo, permeando a sociedade que a gente vive. Então, que fique essa mensagem sua. Você quer mandar beijo para alguém? Não, mandar beijo para os nossos ouvintes que estão aqui há 8 anos assistindo Responsabilidade. Enfim, e a você que acredita na educação, e a você que vai estar lutando, mobilizado para que os 100% dos royalties venham salvar enfim, esse setor que é super importante da nossa sociedade. Eu também quero mandar um beijo para a educação, principalmente para todo mundo do Instituto de Educação, esse lugar tão lindo, tão histórico, que, nossa, me traz lembranças maravilhosas. Então, quero mandar aqui também para Sandra Maria Baventura, lá de Macaé, nossa querida amiga, a Lilandais e Marinho de Niterói, Altino Martins do Rio, Maria das Graças Maia de Niterói e Fábio Costa de São Paulo. Você que nos acompanha, olha só, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, muito obrigada pela sua audiência, que a gente sabe muito bem que é uma questão de escolha. E você, Cristiano, tem beijo para alguém? Bom, nós falamos tanto de educação, eu queria mandar um beijo para minhas professoras, você falou em Macaé, minhas professoras que você conhece, tem um time delas, elas sabem que são sempre muito, enfim, próximas de mim e têm referências maravilhosas, quero mandar um beijo e, sendo Macaé uma cidade com tantos royalties, que a gente saiba aproveitar realmente em favor da educação e os professores à frente. Olha, lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável e agora educado você fica. Obrigada pela sua audiência, tá? Fiquem com Deus, um beijo grande, até o próximo programa.